Se é verdade que muitas pessoas tipicamente conseguem superar as suas crises com naturalidade, outras infelizmente não o conseguem fazer sozinhas e, se não pedem ajuda, acabam por mergulhar na tristeza e na solidão e na depressão, e a tónica das suas vidas é a ansiedade e o medo e a solidão. E isto, de facto, não é viver, é simplesmente sobreviver com tipicamente apenas e só os sinais vitais. Crises existenciais é, por exemplo, a morte súbita de um ente querido. A morte súbita de um ente querido é das experiências mais devastadoras que nós podemos ter na nossa vida. A morte já de si é uma experiência dura de superar, quando ela é expectável. Agora, quando ela é súbita e não é nada expectável, quando a pessoa ainda por cima, de acordo com aquilo que são as estatísticas, a sua esperança de vida ainda seria longa, isto acaba por ser extremamente devastador e podemos facilmente entrar numa crise existencial, começar a questionar-nos sobre, de facto, o propósito de tudo isto, para que é que andamos aqui, afinal, qual é o significado da vida daquela pessoa, qual o objetivo de uma morte tão precoce ou de uma morte tão violenta, quando a morte é violenta. E, portanto, dependendo das circunstâncias da morte, pode facilmente se desencadear na pessoa que perdeu ou na pessoa que sobrevive uma crise existencial profunda. Outro fator que muitas vezes nós não temos em conta, mas que pode suscitar crises existenciais profundas, é, por exemplo, a perda do emprego. Ou, porventura, a entrada na reforma. Se um emprego, se era algo que lhe dava sentido de realização e de propósito, a perda desse emprego pode suscitar também uma crise existencial profunda. O diagnóstico de uma doença grave ou uma doença crónica, quer seja para a pessoa ou quer seja de um ente querido, de alguém que lhe é próximo, pode suscitar uma crise existencial. Mudar de país ou mudar para uma zona diferente do país, deixando os amigos e familiares próximos para trás, também pode suscitar crise existencial profunda. Situações que causam stress e ansiedade, como os últimos tempos temos vivenciado. Um casamento, a saída da casa dos pais, por exemplo, ou porventura um divórcio, são situações que podem desencadear crises existenciais e, muitas vezes, crises existenciais profundas. Principalmente quando o divórcio não é expectável ou quando ele vem em resultado de uma relação tóxica, por exemplo. Mesmo que seja a própria pessoa a tomar a decisão de pôr termo àquela relação porque ela é tóxica, na mesma não está isenta de sentimentos de culpa, de olhar para o que era a relação no início e sentir que a sua vida perdeu sentido, perdeu significado. Por exemplo, a mudança de idade depois dos 35 anos, ou a entrada nos 50, ou porventura, conforme eu referi há pouco, não só a idade da reforma, mas a própria velhice em si. Para muitas pessoas, o facto de estarem a envelhecer e de já não terem a vitalidade que tinham quando tinham 20 anos, se torna impeditivo de experienciarem a vida como à medida das suas capacidades, do seu potencial e de forma plena. E portanto, acaba por surgir muito
nesta fase, a partir dos 50, esta crise existencial relacionada com a idade ou relacionada com o ninho vazio, porque os filhos crescem e vão à sua vida e, portanto, fica a casa vazia e muitas, principalmente as mães, dedicam as suas vidas aos filhos. Quando eles saem de casa é como se a vida tivesse ficado esvaziada de sentido e de propósito. Ou a perda de crenças religiosas, como foi o meu caso quando o meu filho morreu, que eu pura e simplesmente, naquela fase, eu estava tão revoltada contra Deus que eu pura e simplesmente duvidava que ele existisse de facto. Tudo isto pode ser extremamente avassalador e desencadear crises existenciais, mas também pode ser exatamente o contrário, pode ser exatamente destas crises existenciais que pode surgir ou ressurgir um despertar de uma nova consciência, de uma maior espiritualidade e de facto desencadear um enriquecimento da nossa vida. Muitas vezes nós sentimos as coisas e nem sequer conseguimos perceber exatamente aquilo que estamos a sentir. Negarmos aquilo que estamos a sentir só vai agravar a situação. Portanto, se há uma crise, se há sentimentos, se há estas dúvidas, estas angústias, esta ansiedade, olhar para tudo isso, porque só reconhecendo aquilo que estamos a sentir é que podemos efetivamente enfrentar e lidar com isso. E se precisarem de ajuda, pedir ajuda não é vergonha nenhuma, não é cobardia nenhuma, antes pelo contrário. Pedir ajuda eu volto a repetir, é um sinal de coragem. Porque nós não temos que atravessar o deserto sozinhos. Ninguém precisa de atravessar as tormentas sozinho. Há imensas ajudas disponíveis. E não sou só eu. Há mais pessoas que podem ajudar igualmente competentes. Por isso, não atravessem o deserto sozinhos. Não passem as tormentas sozinhos e sozinhas. Ok? Beijinhos. Façam o favor de ser felizes.